Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores. E hoje nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rumble, Spotify e no site pauloguidali.com.br. Se você é um fornecedor, fabricante do segmento casa, você pode anunciar aqui onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um anunciante e estiver em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações aqui no estúdio do Solar do Rosário e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com a Salete Borba. Obrigado pela presença, você é design de interiores. E vocês atuam muito em conjunto, vocês duas trabalham juntas, com a arquiteta Sabrina Pacioni. Sim. A gente trabalha junto há 12 anos já. 12 anos. Então vocês já se conhecem um pouco. Conhecemos. Pouquinho. Nós conhecemos há mais de 20 anos, mas de trabalhar 12 anos. E ao lado da Sabrina está o Vitor Tavares, que dirige e comanda a Office Lab, que é uma loja especializada em mobiliário corporativo. Exatamente. Soluções para projetos corporativos, né? Perfeito. Perfeito. Escuta, a gente combinou que a gente ia fazer, eu estou chamando o nosso episódio aqui de escritórios flexíveis. Tudo a ver, não é? Tudo no momento atual. Sim. Tá? A gente combinou que a gente fazia um pouco de um brainstorm, né? Do que era, um pouquinho que está agora. Você acha, Salete, que a gente mudou muito, foi muito radical a mudança dos últimos anos? Foi bastante significativa. Durante a pandemia veio para modificar... É um divisor de águas. Um divisor de águas. Para modificar o que era rígido em termos de escritório, para transformar em escritórios flexíveis. O que é escritórios flexíveis? Foram os home office que vieram com muita força em função de que as pessoas não podiam ir para os escritórios fixos, né? Que reduziu a carga de trabalho nos escritórios fixos. Os corporativos praticamente eliminaram a carga de trabalho, ficando assim só o essencial, o máximo, o mínimo necessário para esse tipo de trabalho. Então, essa força do home office veio para transformar os escritórios numa divisão entre trabalho fixo no escritório e o trabalho remoto. Mas você há de concordar que esses 2 anos os escritórios eram extremamente improvisados, né? Isso que eu ia comentar. É um cantinho da sala. Ninguém estava preparado para isso, né? Você não tinha um escritório em casa, ou se tinha, não entrava, né? Porque não era necessário. Aí, nesse período da pandemia, foi exatamente isso, improvisado. Era uma mesa de jantar que você arrumava ali, um cantinho. A cadeira da mesa de jantar, né, que era usada, desconfortável. Mas eu ainda acho que as cadeiras houve uma procura, né? Muito grande. No começo da pandemia, na loja, foi uma coisa assim incrível, assim, a quantidade de pessoas procurando cadeiras para casa, né? Porque geralmente as empresas escolhem as cadeiras para as pessoas. E chegou um momento da pandemia onde elas precisavam escolher as cadeiras para elas, né? Sim. Perfeito. Então elas tinham que testar, entender a qualidade do produto, a questão ergonômica, ajustes e tudo mais. Então foi um boom assim muito grande na época. Aprendizado, né? Aprendizado para todos. Eu acho que a população em geral deu mais valor para o produto cadeira de escritório depois da pandemia, né? Se colocou em outro patamar. E você acha, Sabrina, que nesse período, vamos falar de 2 anos aqui, né, Salete? Nesse período as pessoas começaram a se conscientizar que daí para frente elas poderiam viabilizar? Sim, tanto que houve uma procura bem grande no nosso escritório para reformar interiores, né? Às vezes um cantinho que tinha em casa para a gente adaptar, às vezes o quarto do filho que já cresceu e estava lá sem uso, a gente transformou, fizemos bastante reformas. A gente sempre priorizou iluminação, que eu acho que é fundamental, questão de acústica e o pano de fundo, né? Que a gente tem que ter, porque hoje em dia é reunião online praticamente diária, né? Difícil quem não tem uma reunião assim diária com o seu colaborador, né? Mas você acha, Salete, que as pessoas começaram a... Quando viram que o prazo do confinamento ia se estendendo, as pessoas começaram a assimilar de uma forma natural, daí para frente ficar em casa, trabalhar em casa? Isso veio naturalmente, você acha? Eu acho que o pessoal gostou dessa flexibilidade. Gostou e se acostumou.
Tanto que agora, tanto as pessoas quanto as empresas passaram a se adaptar muito bem com esse convívio. Então, ou eles estão dividindo os períodos, misturando parte presencial e parte online, né? Parte remota, como a gente costuma dizer que é remota, né? Online, com o home office em casa, porque deu certo. Eu acho que foi um formato que tende a ficar. Vai ser meio misturado, vai ser híbrido, mas tende a ficar. Então, esses escritórios residenciais ou os coworking, como for que for distribuído, eles tendem a permanecer. E futuramente eu acho que vai ser uma tendência mais forte ainda. Hoje em dia, no programa de uma residência, quando nós vamos projetar, o escritório home office é um item assim essencial. Quem diria, né? Os escritórios dentro de casa, as casas ficavam fechados, né? Como a gente conversou. Hoje são talvez os espaços mais requisitados. E com o uso, como o Vitor falou, as pessoas acabaram entendendo o valor, né? Tipo, de você comprar uma cadeira, eu vou investir, vou pagar um valor mais alto numa cadeira que me traga conforto, porque você vai ficar ali durante horas, né? Sim. Então, Nossa, Sabrina e Salete são um exemplo disso, né? Nós podemos falar de cadeira, como se costuma dizer, porque a gente hoje tem uma sala de reunião tipo um coworking, né? E para fazer reuniões quando necessário, e nós trabalhamos, ela no escritório dela, eu no meu escritório, home office, e temos quarto, mais dois funcionários que trabalham online com a gente, que são nossos funcionários. E a gente casa muito bem esse trabalho. O trabalho funciona muito bem assim, porque a gente sai muito, a gente vai muito em obras. Então, a gente não consegue ficar usando o escritório formal o dia inteiro. É um fato. E agora, interessante que, se a gente disse aqui, eu conversei contigo sobre assim, eu questionei um pouco a produtividade dentro de casa. E você, através de dados, mudou completamente a minha impressão, é isso? Eu fui pesquisar, né? E 85% das pessoas que foram consultadas sentiram que são mais produtivas. Né? Então, claro, tem um pouco, 15% ali, que não sentiu que é tão produtivo, isso aí eu acho que é muito pessoal, mas assim, a grande maioria se sentiu mais produtiva. Quer dizer, aprovou. Eu acho que tem a ver também com o tempo de deslocamento. Imagine que você perde 2 horas para ir e voltar. Essas 2 horas você rende muito mais estando em casa, né? Você equilibrando seu tempo com a sua família, com o seu descanso e o seu trabalho. Quando você me apresenta esses dados, você está falando assim, talvez de um formato mais flexível, da opção de eu trabalhar na minha casa e eventualmente estar presencialmente no meu escritório sede, vamos falar isso. A gente tem que avaliar, né, as duas posições, tanto quanto a carga horária, que está sendo bastante discutida, o funcionário ter a liberdade de escolher quanto tempo ele vai trabalhar, claro, mediante uma entrega, ou a possibilidade dele trabalhar em casa ou na empresa, 3 dias em casa, 2 dias na empresa, né? Então, essa liberdade que a gente está se adequando. E os empresários, os donos de empresa, vão ter um processo aí para desvendar esse mistério, né? Para qualificar esse quantitativo do funcionário em home office. Quer dizer, a empresa vai ter que qualificar esse quantitativo para ver se está compensando para a empresa esse funcionário home office. Porque, na verdade, se a gente for analisar quem está de fora, eu não tenho dados matemáticos sobre isso, porque eu acredito que, pelo que a gente está vendo, que a empresa economiza com esse funcionário em home office. A gente está vendo, assim, os escritórios estão tentando dar bastante melhoria, pelo que a gente está fazendo em termos de conforto para o funcionário, trazendo muita natureza para dentro do funcionário. Nós vamos trazer os escritórios agora, já os escritórios físicos e para os escritórios empresas. Físico, trazendo assim área de
de relaxamento para o funcionário, dando ambientes melhores para os funcionários. Estão investindo nisso, estão investindo também no funcionário home office. Eles têm os dois lados que estão sendo colocados em prática no momento. Porque a gente tem que analisar que nós estamos trabalhando com hoje ou amanhã praticamente junto. Porque o que nós estamos trabalhando hoje, nós estamos trabalhando amanhã. Porque o que nós estamos preparando hoje, estamos preparando já para amanhã, que é a fase da internet que tem que estar cada vez melhor, a iluminação, a comunicação, tudo isso vai ter que estar cada dia melhor. Porque daqui a em 2030, vamos supor que, né, que é o Que está aí. que está aí, daqui a 6 anos, a tendência vai ser cada vez menos, a não ser aqueles extremamente necessários. Haja visto os exemplos dos bancos. Os bancos estão fechando as agências. Hoje tu não vai mais quase em banco. Sim. E isso acontece com muitos escritórios. A gente atende São extremamente startups, necessários. né? Bastante startup a gente veio atendendo ao longo do tempo. E houve muito forte esse movimento. Pós-pandemia continuou, realmente. A gente atende entregando cadeira imobiliária na casa dos colaboradores. Bom, mas isso que a Salete estava comentando agora ia me remeter a você, tá bom? O que muda no mobiliário? Né? No mobiliário, você diz, No escritório. Do escritório, no corporativo. O que muda? Corporativo. Mudam as cadeiras, sim, já conversamos sobre isso. As mesas reduzem, ampliam, as estações somem, desaparecem? Depende muito do segmento da empresa, né? O que a empresa faz e como esses colaboradores atuam. Tem muitas empresas que preferem manter, como a Salete mencionou ali, uma boa sede para manter a cultura da empresa, para as pessoas estarem sempre ali, se conhecendo, respirando mesmo o ar que a empresa quer que os colaboradores respirem, né? E, assim, do nosso lado, a gente continua oferecendo soluções tanto para home office quanto para empresas, né? Dentro de casa, nas residências, a gente tem mais um mobiliário sob medida, né? Mais para encaixar a necessidade dos cômodos, quartos, enfim. E nas empresas continua essa tendência das plataformas de trabalho, né? Das cabines acústicas para dar uma privacidade, a biofilia, a questão de acústica é importante, para trazer um ambiente legal, bacana, que a empresa consiga... Mas, Vitor, isso que você está falando, e depois a Sabrina e a Salete vão confirmar ou não, aquelas estações mais fechadas, que tinha aquelas divisórias entre uma mesa e a outra, que você tinha coisa assim, um pouco mais ligada. Isso não se vê mais, principalmente no mercado privado, muito raro de se ver, né? No público, eventualmente, ainda pode-se ter algo, né, de especificação nesse sentido, mas o que a gente vê realmente são os open office, né? Essa tendência que chegou no Brasil em torno de 10 anos atrás, é o que está estabelecido, e eu não vejo nenhum movimento que mude muito isso, a não ser essas peças que estão sendo adaptadas para cobrir a questão de privacidade, né? Reuniões, ligações. Às vezes você está numa plataforma de trabalho com mais 6, 7 pessoas, você quer ter uma reunião, você quer falar algo em particular, você quer fazer uma ligação, então você precisa de um ambiente... Bom, agora eu quero saber como que a Sabrina dá conta disso. Ele está falando sobre um plano aberto. Sim, né? Só que a gente tem que entender que também cada ser humano é único. A gente está aplicando a neuroarquitetura justamente para isso. Tem gente que consegue trabalhar num espaço aberto e tem pessoas que não conseguem. Então, aí vai a nossa função, nosso escritório, a gente desenvolver, setorizar. A pessoa está trabalhando ali, está muito barulho, ela tem condição de ir num lugar não fechado, né? Mas assim, mais privado, com mais calma, ou uma cabines, né? De trabalho, de cabine reunião. de trabalho para fazer uma reunião. Desculpa, o que são as cabines de trabalho, Salete? Essas cabines são muito legais. Muito legal, Né? Fora do Brasil, elas vieram com tudo. Tudo. A gente já trabalhou, né, Sabrina, numa empresa, que a gente nem
sei se cita ou não cita, mas a gente já trabalhou com essas pode falar o que cabines. você quiser, sabe? Com essas cabines de trabalho, mas ficou muito legal, porque eles precisavam Mas essas são ter individuais? privacidade, elas são individuais Ou ou para de mini dois. reunião, Dois, sabe? mini Pode reunião, ser sim. para 2 pessoas, para É. 4 pessoas, aquela é fechada. Você Ok. fecha a porta e a gente tira partido disso. Faz uma de cada cor, a Ok. cor, Usa ou cor, né? um nome de cada país, dependendo. A gente nomeia e daí traz essa leveza, essa criatividade para o escritório. Então, Atender todas as sensibilidades, né? E o Hoje eu vou Vitor na já cabine está Dinamarca. pensando nisso. a gente está trazendo um modelo Trazendo, agora para o showroom, né? Para os arquitetos e, enfim, consumidores finais verem o produto, porque você pode transferir ele de lugar, né? Ela pode ser transferida de lugar. Ela tem a questão da privacidade, ela tem acústica interna, ela tem iluminação, ela tem ventilação. Então você pode utilizá-la em diversos ambientes, diversos espaços da empresa sem se preocupar tanto com, é um drywall, vai ficar ali. Não, ela pode ser transferida. É um módulo. Você É um acha que módulo. essas É um cabines, módulo. mas depois pode ficar na rua também, não é verdade? Elas podem ir para a rua. Pode ir Sim. para uma área externa, Né? dependendo Não, do você tempo. tá- Nosso clima é muito eventos, estável, feiras, mas- por exemplo, tem bastante já, porque para fazer reunião, então, tem um stand, tem a cabine ali para reunião, entende? Bem tranquilo, é. Então, Você está caminhando para fazer uma reunião, que é um ambiente Sim. mais Exatamente. reservado. E você tem tá- todo o suporte ali, multimídia, tem cabine que tem TV para você Sim, fazer sim, videoconferência, a A acústica gente é já- excelente, né? A gente já implantou esse sistema há Sim. uns anos atrás, né, Sabrina? Mas ainda não veio forte. E agora, Agora que nesse começou. novo formato de escritórios flexíveis, né? É uma tendência. a indústria está se especializando nesse produto para trazer cada vez mais soluções para esse modelo, porque foi visto que há essa necessidade, né? E você adaptar um escritório mesmo que seja uma divisória piso-teto, de vidro, ou o próprio drywall, dá mais trabalho, Deixa um formato mais rígido, mais né? rígido. Para o exatamente. escritório. Bom, eu queria voltar exatamente, vamos voltar para o plano aberto, que vocês vão Certo. ter que encontrar soluções, Sim. né, boas ideias Sim. para que vocês também ofereçam para quem trabalhando opções de... Sim, esse é o Sim, futuro, né? esse é Você o ter futuro. as opções, você tem que ter privacidade, mesmo que seja mínima. O ser humano é assim, ele precisa ter o lugar dele, né, para trabalhar e tal. Nos escritórios também, quando a demanda é muito grande, muitas horas, você proporciona níveis diferentes. Você cria um aparador, a pessoa pode trabalhar de pé por alguns minutos, uns 30, 40 minutos, depois ele pode trabalhar sentado na estação de trabalho. Isso a gente usa muito. As né? mesas elétricas também. As mesas elétricas são uma realidade nos Estados Unidos e Europa. Até O que é a mesa elétrica? Mesa elétrica é mesa com elevação de tampo. Existem as manuais você também, gradua a altura que você exatamente. quer. Você pode trabalhar de pé, né? Você pode trabalhar sentado, pode fazer uma reunião de pé. Então, é um produto também que a indústria... No Brasil ainda é um produto que ele é muito caro, então não viabiliza ainda para as empresas terem em grande quantidade. Eventualmente as empresas compram 1, 2 peças, mas fora do Brasil já é uma realidade presente nos escritórios, tanto nessas plataformas de trabalho individuais ou duplas, quanto até estações de diretoria, mesas de diretoria, onde mesas em L de 2 metros por 1,80 elas elevam para fazer uma reunião. Também é uma realidade, né? Para você... E a gente pode trabalhar isso no próprio layout, né? Trabalhar algumas bancadas altas e, inclusive, visualmente fica muito interessante. Você não pode ter um escritório muito monótono, você cansa. Então, você trabalhar com níveis diferentes, umas ilhas numa altura, umas bancadas altas, intercalado com paisagismo, isso aí traz muita riqueza, traz conforto, né, para você produzir mais, com mais qualidade, inclusive. Então você vai ter um bom escritório em casa e também um bom escritório na empresa. Físico. Eu e a Sabrina, nós implantamos dentro de todos os escritórios que a gente já fez muitos, a gente sempre levou essa questão para dentro dos escritórios físicos. É ter verdes, procurar ter sempre muitos verdes, colocar as cores certas, a iluminação certa,
colocar diferentes, né, posições de mobiliário, muito trabalho assim de piso, de revestimentos, de tudo. Banheiros muito bonitos, muito própria comunicação convidativos, visual, a né? comunicação A visual. copa ainda é um item importante? A copa está entrando no escritório. Olha que bacana. Você tem lá o Coffee Station, que a gente já tenta integrar ali, num lugar, num coração assim. Coloca uma mesinha para 2 pessoas, depois uma para 3 pessoas. Às vezes as reuniões acontecem ali, os brainstorms, né? Às vezes uma decisão que às vezes você está sentado numa sala convencional, não vem aquilo. Aí você vai tomar um café, você fala com o teu colega, troca uma ideia, já é uma cor diferente, uma situação, uma sensibilidade diferente, e vem aquela solução, aquela criatividade. Então a gente está integrando a copa não é mais fechada, a copa faz parte. Sim. Daí tem que ter uma copa bonita, que seja higiênica, né? Que possa estar sempre bem apresentável. Então, nisso, nossos escritórios são muito convidativos. A gente prima bastante pelos banheiros, essa copa, esse ambiente do encontro do café. Eu só queria te fazer uma pergunta. Você acha que as grandes salas de reuniões perdem um pouco a função, né? Sim, aquelas grandes salas de reunião, Não de estão fazendo diretoria. mais. 6 lugares, né? Não fazem mais não tá sucesso. fazendo, não. Até porque são aquelas reuniões rápidas, imagino São. eu. E o restante é remoto, E né? quando é uma reunião grande, você faz online. Daí você tem que ter teu escritório em casa ou tua estação de trabalho ali bem apresentável, porque você vai participar numa reunião onde tem bastante pessoas, né, que vão estar te avaliando ali. Mas a gente está focando muito nos escritórios flexíveis. Mas nós temos um case bem interessante, um grupo muito grande que a gente atende, que é a administradora de condomínio, que é essencialmente presencial. Os escritórios deles, é muito raro os colaboradores remotos. Ou seja, é uma presencial, ponto fora da curva. determinação da diretoria. Mas é que é muito... O grupo funciona assim. Mesmo na pandemia, não fechou nunca, né, Sabrina? Um bom desafio para vocês. Sim, a gente teve que adaptar, aí sim usar a criatividade, trazer todos esses elementos que você teria em casa, a segurança, a pessoa tem que se sentir segura de estar ali. A gente está saindo de uma pandemia, né? Então a gente teve que Envolve implantar. quantos funcionários, Sabrina? É um grupo, é uma rede, são muitos escritórios. São muitos escritórios. Eu não sei precisar a quantidade. Mas cada escritório deve ter umas 15 pessoas. 20, 30 pessoas, Sim. Depende do tamanho do escritório, porque a gente já tem tamanhos diferentes, né? Sim. Então, Bom, vamos lá então. Eu quero saber das soluções agora. Então, vamos lá. Não, a gente tenta deixar o lugar o mais arejado possível, tirar todas as peças que estão obsoletas, coisa que está sobrando, Tudo mesa muito que não leve. se trabalha, aumentar a circulação, né? As próprias divisórias ali, em alguns casos, quando tem que trabalhar lado a lado, atender cliente, aquelas divisórias de acrílico ainda estão sendo usadas, né? E trazer muita ventilação natural, né? Isso traz conforto e nada muito fechado, muito sóbrio, muito forte. A gente tenta deixar mais leve Mas há possível. também, Sabrina, uma mudança estrutural, por exemplo, derruba-se parede, Sim, troca-se esquadria, vidro, para que você tenha Em alguns menos casos, interferência. sim. Em alguns casos a gente troca película para não entrar menos sol quando tem muita insolação. Acústica, assim, a gente tem que usar a nossa criatividade, consultoria com algumas empresas especializadas, porque às vezes o diretor tem reunião todo dia, mas ele está no espaço aberto. Então a gente já tenta posicioná-lo numa forma mais individual, mas ele ainda está no controle. No controle. Tá E monitorando. ele fala alto, que foi o nosso caso. E ele fala todo dia, é reunião em cima de reunião. A gente trabalhou com soluções de placas acústicas. Distribuímos na parede, no teto, e inclusive ficou até decorativo, sabe? Ok. Então, ele diminui a reverberação, ele dá... Claro, você não vai não ouvi-lo, mas fica
um tom confortável para quem está trabalhando poder fazer seu Com trabalho. advogados também, que a gente trabalhou com placas, banco, né, que a gente já trabalhou com Tem se placa. usado muito, né, as placas para melhorar a acústica. Sim. O carpete também ajuda na Sim. acústica. Sim. Vários É que elementos escritórios ali a que gente podem não ajudar. usa mais, atualmente a gente não está usando mais, é mais piso mesmo vinílico ou porcelanato, mas a tendência agora mesmo é piso vinílico, né, que o pessoal mais usa. O carpete eu acho interessante porque você ajuda também na construção do escritório. Sim. Um carpete ele muda a cara, ele pode, conforme os desenhos que você aponta, ele pode trazer uma visão bacana do escritório. Nos Estados Unidos é bem comum, em torno de 60% dos escritórios usam o carpete. Ele tem uma questão também de sujeira, porque ele absorve, então ela não fica no ar, o pó não fica no ar, né? E a acústica também. Existem aplicações dos carpetes nas paredes, que fica bem interessante, fica criativo, né? Claro, a gente faz uma paginação. E num espaço aberto, por exemplo, você não tem parede, como é que você vai delimitar onde é circulação, onde é um setor mais reservado? Pelo próprio desenho do piso, paginação cores, do né? piso, Cores a também. gente consegue criar essa sensação de layout. No né? Brasil, pelo que eu pesquisei, em torno de 20% dos escritórios usam carpete. Né? Nos Estados Unidos, 60%. Nossa, nos Estados Unidos hotéis usam, né? Os No hotéis Brasil também usa direto, muito em rolo, né? Mas os escritórios no Brasil ainda... Mas os projetos que a gente atua com o piso, os projetos ficam bem legais. Geralmente sem as paginações, porque hoje a indústria está muito bem desenvolvida também, tem produtos de muita qualidade e design. Então o arquiteto, o designer interiores consegue trabalhar bem também nessa... paginação, com esses produtos, assim. as paginações, Isso eu ia te exatamente. perguntar, você acha que o mercado de mobiliário corporativo acompanha bem o mercado internacional? O brasileiro? Isso. Eu acho que sim, eu acho que dentro do cenário do Brasil, o que se traz está bem próximo do que tem lá fora, com exceção de peças como, por exemplo, a mesa elétrica e coisas assim. Mas em relação a revestimentos, né, o que tem se usado, próprio design, né, tem menos indústrias fazendo. Né? A grande maioria das indústrias, principalmente do mobiliário, faz mais do mesmo. Trabalha com aquele design que foi feito há 10, 15 anos atrás, não traz muitas novidades. Então tem algumas indústrias que são mais a ponta da lança mesmo, que vem, que absorve o que está lá fora, né? E depois as indústrias brasileiras absorvem dessas indústrias. O problema, Vitor, são esses arquitetos e designers que vão para as feiras internacionais e depois vêm com as novidades, não é isso? Pois é. Mas não é uma novidades. delícia você estar com o escritório revitalizado, repaginado. Quem é que não gosta? As grandes empresas, Sabrina, no passado, quando trouxeram a questão do open office e tudo mais, eles fizeram isso para reter talentos, para às vezes até pagar menos que a concorrência, porque o colaborador ele via, ele se encantava com o espaço. Falei, cara, eu quero trabalhar aqui, nem que seja por menos. Quer trabalhar. Eu estive em algumas startups de clientes nossos que eu falava, cara, eu quero trabalhar aqui. É muito legal. Eu pago para trabalhar aqui. Eu pago para Porque às vezes trabalhar. a marca também é forte, né? Então ela Exatamente. agrega muito no teu currículo. Sim. Imagina a gente criar um ambiente super legal e ter as mesas engessadas, aquela mesa quadradona, sem cor. Então isso ajuda muito no nosso trabalho. E se você reparar, às vezes você vai em alguma empresa e você olha aquela empresa, pô, não é uma empresa feita para a pessoa, para as pessoas que estão lá. Então você sente que a pessoa pode estar mais infeliz, pode produzir menos. Às vezes, de repente, a gente olha e fala, pô, não queria estar aqui igual essa pessoa, sabe, nesse espaço. Eu já fiz esse questionamento. Exatamente isso que você está me dizendo. E é um desafio tu pegar, por exemplo, nós trabalhamos muito prédio antigo aqui no centro da cidade. Muito, Eu ia te muito, perguntar, agora, como que vocês dão conta do ar? Não, aí é uma pergunta complicada. Não, mas em Curitiba até que a gente tem uma tranquilidade, né? Tem uma tranquilidade. A gente já entrou em prédios, não vou citar, né? Que nós vamos pegar tétano. Porque assim,
Sério? degradado. E um prédio que é um Muito. clássico da arquitetura e Sim. jogadas. Então, mal E a cuidado por dentro. Isso é um fato. E nós conseguimos mudar, nós estamos na nossa sementinha, né? Todos os prédios ali do centro, E tão lindos que ficaram. melhorando e reformando, e as pessoas, eu ia até comentar, as pessoas até começam Mudam a mudar a até o roupa. comportamento. A gente Com certeza. em todos, Olha. a gente começa lá, a todo mundo assim, meio daquele jeito, desleixado. Aí quando a gente entrega a obra, todo mundo vem comentar conosco, né? Dá vontade de se até fui arrumar para ir para o trabalho. comprei roupa nova para vir no Não, mas faz escritório. sentido. Faz. Todo Não, e é uma sentido. realidade. A gente Está é vivendo padrão essa isso. realidade. Isso para nós é realização, né, Sabrina? Isso é um pouco assim a necessidade da mudança, né? Sim. E com Mas certeza vamos os ver. empresários que apostam num escritório, em investir num escritório bacana, num espaço legal, com certeza tem um bom retorno disso. Porque Os clientes ficam felizes. os clientes vendo esse felizes, os escritório. colaboradores, né? Todo E mundo, uma energia renovada. Essa questão também do investimento. Imagine você fazer um escritório do zero. Qual é o valor que você tem que investir? Muitas estações de trabalho, que eram, antes da pandemia, era a nossa demanda. Nós estávamos com vários projetos, inclusive para o Boticário aqui, nós entramos numa licitação, eles iam aumentar, acho que 2.000 postos de trabalho no marketing. Veio a pandemia, nós estávamos na licitação, foi abortado esse processo, porque Imagina. a maioria dos colaboradores estão fazendo trabalho remoto, e a readequação do própria sede lá já é suficiente. E outra empresa de tecnologia também, nós estávamos com a planta pronta, ia começar do zero, muitas estações de trabalho, eles não fecharam por causa da pandemia, nós reformamos a sede antiga. Então, nós eliminamos muitas mesas, nós demos aquela repaginada, eles gastaram muito menos e com uma qualidade resultado muito melhor. superior do que eles teriam se tivesse que fazer um investimento macro, né? Então, e as pessoas sentem essa diferença, né? Você chegar ali, o escritório é antigo, mas o layout novo, o espaço mais arejado, isso aí já é Mas suficiente. quando você tem um edifício antigo, bem reformado, bem renovado, né? Um antigo assim, uma arquitetura Sim. dos anos 50, 60, e lá dentro você coloca um escritório minimalista que seja, fica fantástico. Fica. gente. Fechou. Sim. Teve um coworking aqui em Curitiba que usou um prédio bem antigo e transformou no espaço, agora se mudou para um outro lugar. O Next Coworking. Sei, fica em Mas sala. ele ficou um bom tempo num Ficou, prédio exatamente. bem bacana e fizeram um espaço muito legal lá dentro. Em questão até de área, né? Imagine o custo de você ir para um escritório de um prédio novo, né? Você pega um prédio antigo, os escritórios são amplos, né? É direito alto, só tem Com vantagens certeza. para vocês, né? Garagem, tudo, localização, isso aí tem tudo a ver, né? E você acha, Salete, que um escritório corporativo, ou mesmo um escritório médio, ele tem que se renovar a cada 5 anos, um pouco mais? Porque passa rápido 5 anos, né? Passa. Eu digo assim, a manutenção tem que ser dada sempre, né? Mas renovar um papel de parede, uma pintura, eu acho que a cada 5 anos é necessário. 5 anos eu acho que é um limite, assim. Mas nossa clientela acho que dá em menos tempo que isso, né? Mas a nossa linha... Eu achei que vocês fossem falar exatamente o oposto. Não, a nossa linha de projeto, a gente projeta para um tempo longo. 15 anos você vai estar com o escritório atual. O que a gente vai mudar? Os complementos. Mudar uma cadeira, mudar a cor, mudar o papel de parede, mudar os objetos, sabe? Então, a gente... Mesa, a gente muda o essencial, pontuais, assim. Pontuais. E daí você tem um escritório novo. Claro que a primeira reforma é sempre necessária, né? Aí, seguindo essa linha, a gente muda lá um painel. Pequenos ajustes. Sim, e dá essa sensação de escritório novo. A manutenção, né? A manutenção, porque a depreciação, ela acontece. Então, sempre precisa estar fazendo uma manutenção básica. As cadeiras de boa qualidade, como, obviamente, os que a gente vende, tem uma vida útil aí de 8, 10 anos, mas pode ser que tenha que ser trocadas ali com 5, 6 anos, já é interessante também
você ir trocando essas peças por conta de manutenção mesmo. Para mim, o grande vilão é os fios, a fiação. Ai, mas hoje tem tanta solução para esconder. Hoje ninguém vê fio mais. Canaleta embaixo da mesa. O mobiliário já traz essas Sim. Já soluções. traz. Né? A gente trabalha muito com porta de inspeção. Então, você tem um painelzinho lá atrás, você abre, tem acesso fácil, fecha, tá linda ali O embaixo piso da elevado mesa. também funciona Piso bem para elevado é isso. sensacional. Ok, isso conta muito. E a gente tá numa linha agora, numa pegada, os últimos escritórios, uma pegada industrial. Tubulação aparente, rígida, sabe? E daí você não precisa ficar quebrando, você tem fácil acesso, tudo organizado e faz parte da decoração. Ok, Sabrina, eu acho fantástico, eu faria isso para mim. Mas o cliente de vocês aceita isso? Estão aceitando, porque Estão tá aceitando. o modo é uma nova visão. Os clientes querem sair do tradicional, eles querem coisas legais, eles querem um loft em Nova York, eles querem uma casa lá de Londres, que as coisas são aparentes, eles trazem isso como referência, sabe? Que bom, Só né? que tem que ser bem aplicado. Bem né? aplicado. Tem Não é situações e situações. Tem alguns que querem manter o tradicional. Eu Os diria advogados. Os advogados. Eu ia falar a Mas palavra sabe que a gente advogado, consegue advogado. aliar? A gente Sim, consegue. Os advogados são muito tradicionais. Mas a gente consegue trazer uma pegada tradicional, chique, colocar umas boiseries. Médicos também são elegantes, muito e de repente ali um elemento mais industrial, uma luminária diferente. Eles aceitam bem. O projeto, quando é bem composto, Porque né? à medida que vocês vão também conversando, vocês vão dialogando, vocês vão trazendo as ideias, né? A pessoa acaba aceitando. Acaba aceitando. É que eu acho que nem a gente vai reformar agora um prédio, uma sala, num prédio hiper antigo, que saiu até na Gazeta do Povo, aquele prédio rosa ali Sei. que é o Demeterco, né? Acho fantástico aquele prédio. Ele está em petição de miséria. A gente fez um projeto tão legal para uma clínica também. Estrutura aparente, uma pegada mais industrial e dentro dos consultórios uma linha mais tradicional. Ok. O cliente não estava esperando. Quando a gente falou, ele falou assim, mas não tem que pôr forro de drywall na recepção? Daí eu falei assim, deixa com a gente. A hora que nós apresentamos as imagens, o cliente se rendeu. Né? Aprovou, não teve uma mudança. O coffee station com uma cor diferente, todo mundo pode ali tomar seu cafezinho, sabe? Então isso aí enriqueceu demais. E são soluções que não são muito caras. Então a gente consegue viabilizar tudo isso. E o prédio é bonito. O prédio é lindo, um clássico. Então a gente tem que investir. E ali é um desafio também, porque você tem pequenas janelas, né? Tem. A maioria Sim. vertical. E ali a gente vai ter a maioria é vertical. E ali a gente vai ter que trabalhar com a questão de segurança também. Também. Então, como é que você vai pôr uma grade numa janela, porque ali é primeiro andar, e que isso não fique ofensivo, né, opressivo para quem está ali trabalhando. Então, a gente teve Mas todos os designers que eu converso, arquitetos, eles gostam mesmo de desafio, né? Mas é bom. A gente trabalha com a criatividade, com a criação, né? Imagine sempre do E o resultado, quando a gente consegue implantar o projeto, é uma delícia, né? Depois de pronto. Gratificante. Assim. A minha produção já avisou várias vezes que nós ultrapassamos os 30 minutos. Então, eu queria concluir perguntando para vocês. Vocês acham que daqui, nós falamos em 2030, o que vocês acham que poderia mudar hoje? Né? Mais pessoas trabalhando em casa, né? Mais o contato via remota? Eu acho que não vai ficar exclusivo em casa, né? As pessoas e as empresas precisam desse contato, dessa conexão. Só que a conexão vai se dar de outra forma, né? Com espaços mais agradáveis na empresa, com a flexibilidade de você ter um trabalho na sua casa, sem o tempo de deslocamento. Na verdade, o que ia acontecer em 2030, a gente puxou para cá, para o hoje, né? Estamos puxando por conta da pandemia. E nós temos que considerar também que as pessoas gostam de interagir, né? Gostam de se socializar, né? E o escritório é um lugar para isso, a empresa reúne, a empresa faz festa, a empresa comemora. Happy hour depois do trabalho, né? Faz amizades, né? Nasce relacionamentos. Porque hoje, se você está numa série de uma empresa, com todos os colaboradores ali, ou os colaboradores-chave, e você quer discutir algo, você chama ela e conversa. Você agora,
se você está home, você tem que fazer um call, marcar. Então a espontaneidade das decisões, né, a eficiência das decisões, às vezes, elas baixam um pouco quando você está no modelo home office. Então acho que para as empresas é importante saber equilibrar, né, para conseguir com o que tem na mão cumprir seus objetivos, né? Perfeito. Escute, gente, muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos. Gostei muito de conversar com vocês e tem muito mais assunto ainda, né? Eu não falei daquelas lives que eu assisto que de vez em quando passa o gatinho, o cachorro, que humaniza, né? Humaniza. Eu acho fantástico que isso nunca, acontece, né? Então, todo o cenário ele tem que ter um certo improviso. Que nem o celular tocando ali agora. Uma tolerância maior também. Com né? certeza. Mas muito obrigada, foi um prazer conversar. Foi uma delícia. Delícia, a gente nem sentiu aí passar. Muito obrigado pelo convite, Paulo. E vamos nos ver de novo. Muito bom, muito obrigada. Bora. Tá bom? Trago, assim, que vocês tiverem um projeto muito... Pode deixar com a assim, gente. olha, esse nem nós acreditávamos que ia implantar. Obrigado, gente. Obrigada. Agradecemos nossos apoiadores, Renomad Soluções em Madeira, a IG, Arquitetura, Bioclimática e Eficiência Energética. Agradecemos também o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia e a nossa equipe de produção, LFD Produções. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir, de comentar, lembre de compartilhar com seus amigos, os grupos de WhatsApp, os grupos da academia, os grupos do clube. E se inscrevam, que isso é muito importante para a gente. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.